Boa noite a todos, aos presentes, não somente a plateia física, mas também a plateia espiritual, que sempre acompanha esta casa, que sempre acolhe a todos nós, e também aos internautas que nos acompanham nesse instante. Chegamos no primeiro dia do resto de nosso ano. Aí, ufa! A gente vê um monte de ufas aqui também, talvez. Chegou o final de mais um ano. Não que o ano tenha sido ruim, claro. Para alguns pode até ter sido. Mas o ufa, o suspirar no final de mais um ano, significa que já estamos exaustos, já estamos cansados de tantos desafios, de tantas dificuldades vencidas, de tantas conquistas que significaram muito trabalho, muito suor, muitas lágrimas de todos nós. Chegar ao final de mais um ano significa que chegamos ao final de mais um ciclo de nossas vidas e ainda bem que a vida se define por ciclos. Assim, observamos que um dia é dividido em dia e noite para que possamos repousar da intensa atividade diária e assim prossegue-se em semanas, meses, e estamos assim no final de mais um ciclo. Isso significa para todos nós uma verdadeira avaliação. Chegar ao final de mais um ano é para nós motivo de analisar as nossas conquistas, analisar o que não deu certo, o que precisa ser melhorado, planejamento para o futuro. Então, sabiamente, estando o tempo dividido nestes ciclos, facilita para nós fazer ao final de mais este ciclo esta análise. E o final de ano também é muito representativo porque nos conclama a verdadeiras reavaliações, reciclagens daquilo que precisa ser burilado, melhorado. Esta reciclagem até lembra muito a atividade da Seja de amanhã, que é o bazar, o segundo bazar de 2018, que todos nós fomos lembrados ao longo do ano, que significa para todos nós fazer aquela reciclagem em nossas casas, vermos aquilo que está guardado, como diz a obra, revolucione sua qualidade de vida. Aquilo que está guardado há mais de 6 meses pode sim ser descartado. Claro, nas devidas proporções. Mas é um convite da autora do livro para que possamos desentulhar, desobstruir aquilo que muitas vezes já não nos serve mais. Neste próprio livro, ela faz referência àquelas nossas mesas ou nossos quartos que estão entulhados de coisas e que costumeiramente a gente diz, este final de semana eu vou consertar, eu vou ajeitar, eu vou reformular, eu vou limpar. E a gente vai adiando, e cada vez que a gente vê a nossa mesa cheia de livros, cheia de bagunça, o desgaste energético, observando esta mesa dessa forma, faz com que a gente consuma essa energia enquanto a gente poderia aproveitar de outra forma. Então, o final de mais um ano significa essa reciclagem, esta mudança. E a proposta da mudança também é muito representativa para todos nós, porque cada um daqui presente poderia citar de suas experiências pessoais no quesito mudança, porque basta trocar móveis de um lugar para outro e a gente já sente o ar diferente. Basta podar
o nosso jardim, as árvores ou as plantas do nosso jardim, a gente já sente o ar diferente. Existe até quem trabalhe com essa questão das energias, das mudanças dos móveis, dos utensílios, das plantas e de todo o trabalho consequente de mudanças da nossa casa. Embora que todas essas mudanças, essa reciclagem, esta avaliação que nós podemos fazer ao final de mais um ano, prometendo melhorias para o ano seguinte, não mexe em quesitos principais, que são aquelas pessoas que convivem conosco, que fazem parte da nossa trama pessoal, familiar, assim como somos cada um, como os fios que tecem essas tramas da nossa sociedade, como muito bem é apresentado todas as vezes aqui, as mantinhas que são preparadas pacientemente, fazendo aquele tear de fios, assim também todos nós estamos envolvidos uns com os outros, na nossa família, na nossa sociedade, com essas tramas pessoais e sociais. Então, as mudanças são importantes ao final de mais um ciclo, e convivermos com aqueles que são representantes desta trama significa para nós continuar as nossas vidas, embora com as propostas de mudança. Estamos rotineiramente vindo à casa espírita, e aqueles que se propõem a estudar em casa percebem que necessitamos a cada nova vez de nos instrumentalizar para perceber estas tramas, para entender a nossa vida. Porque chegar ao final de um ano, para uns pode significar um sufoco, para outros significar uma alegria, mas em si significa que passamos por muitos momentos difíceis, que precisou implementar a nossa coragem para prosseguir adiante. E a proposta da nossa discussão de hoje à noite é justo perceber que enquanto as nossas lágrimas caem, somos assistidos em todos os instantes pela espiritualidade amiga, pela espiritualidade superior, que nos estende as mãos ao comando de Jesus para prosseguirmos adiante. Trabalhamos no Sistema Único de Saúde e é muito comum hoje chegarem milhares de pessoas, coisa que não era muito comum antigamente, chegarem muitas queixas relativas à área da saúde mental. Casos e mais casos relativos à saúde mental, que se tornou assim como uma verdadeira pandemia de queixas. Hoje, a medicina psicossomática está cada vez mais abrindo as portas para entender estas manifestações que chegam nos consultórios médicos ou em todas as portas do Sistema Único de Saúde e, com certeza, também naqueles sistemas que são de ordem particular. Isso nos chama a atenção para interrogar quais as reais causas de que hoje nós temos, muito mais do que antes, as queixas relativas à área da saúde mental. Na questão, e aí nós vamos lembrar, que na questão 943, que já foi lembrada aqui por outros expositores, quando Allan Kardec questiona em O Livro dos Espíritos, qual o motivo por que, em determinados momentos das nossas vidas, somos pegos de surpresa por desgosto pela vida. Por que de repente vem esse desgosto pela vida, que é muito corriqueiro? A resposta dos espíritos, o Espírito da Verdade, ele é muito simples, de forma que facilita a nossa compreensão. É motivo da ociosidade, da falta de fé e da saciedade.
as queixas que são relativas e que chegam às nossas portas costumeiramente estão e partem principalmente da resposta de os Espíritos nessa questão 943. Estamos imersos na inércia mental da compreensão dos porquês da nossa vida. Precisamos, assim, implementar uma partida, uma busca cada vez mais incessante nos porquês de nós mesmos, da compreensão da vida, da necessidade de continuarmos nestas pesquisas de compreensão mais ampla da vida. Sair da inércia mental. A saciedade, que é quando nós temos a certeza que nós temos já tudo, mas parece que não temos nada. Falta algo para complementar as nossas vidas. Resposta dos Espíritos. A saciedade. Falta algo para caminharmos mais e entender e sair desse desgosto pela vida. E em terceiro momento, os Espíritos nos falam a falta de fé. Quantos de nós necessitamos compreender que Deus está presente em nossas vidas? E nós não sentimos. E nós nos angustiamos perante muitos momentos que somos acometidos pelo desgosto à vida. O vazio existencial que nós vivemos em muitos momentos, a valorização das questões transitórias da vida e a distância de compreender que acima de todos nós existe um ser supremo, como está na questão número 1 do Livro dos Espíritos, da inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, que abre os braços sobre todos nós, enquanto as nossas lágrimas caem, para nos assistir em todos os instantes. Uma colega de trabalho, esta semana, chegou para mim por mensagem e disse: eu gostaria que você rezasse por mim, para que Deus me mostrasse o caminho a seguir. A pergunta difícil, né? E eu perguntei. Ela pediu para eu fazer preces por ela, e eu perguntei: mas o que você deseja? Me parece até a questão do gênio da lâmpada. Mas o que você deseja para que Deus mostre a você o caminho a seguir? Ela respondeu de forma muito simples o desejo dela. Eu desejo saúde, paz, felicidade e família. É o desejo dela, talvez o desejo uníssono, o desejo de todos nós. Saúde, paz, felicidade e uma estabilidade familiar. Mas, claro, existem as preces de intercessão e assim fiz conforme a sua solicitação. Mas daí, essa pergunta da nossa amiga, da nossa colega, diz muito do que nós estamos transitando nesses instantes, porque conhecendo-a, eu percebo que ela tem passado realmente por momentos de muitos conflitos. E talvez, né, e com certeza, ela deseje, como todos nós, de centrar a sua vida nas questões mais importantes que nós precisamos centrar. O nosso lema, isso muito lembra, porque para ter saúde, para ter paz, felicidade e uma família, isso é uma construção de vida. Para fazer e estabelecer a construção de vida, precisamos implementar as ferramentas para o trabalho. Estamos inseridos nesta casa
dentro de um clima de muito trabalho, de intenso trabalho. Cada um daqui presente, se não diretamente, mas indiretamente, ou já ouviu falar, nas propostas de trabalho com a evangelização infantil e dos jovens, o estudo sistematizado das quartas e dos sábados, a própria reunião pública e as demais atividades que nós temos aqui no sábado à tarde, em assistência a 220 famílias, e todas as demais assistências, a assistência do passe, a assistência espiritual. Então, nós estamos inseridos num organismo de proposta de intenso trabalho, dentro da perspectiva do lema de o Espiritismo: fora da caridade não há salvação. Fora da caridade, do trabalho contínuo para nós mesmos, porque no momento em que eu estendo a mão para trabalhar, no momento em que eu venho à casa para trabalhar, eu inicialmente estou trabalhando para mim mesmo. E nessa perspectiva de melhoria, e melhorando a mim e aos demais dentro da assistência, estou dentro, sim, da perspectiva do trabalho e de busca dos anseios de felicidade, saúde, paz e estabilidade em família. Porque, dentro desta perspectiva, nós estamos assistidos pela espiritualidade amiga que congrega todos nós nesta casa, e enquanto as nossas lágrimas caem das nossas dúvidas, equívocos, lamentações e dores, nós somos assistidos. Graças ao trabalho de Jesus e de todos os seus continuadores, nós hoje temos a satisfação de engatinharmos, de pesquisarmos, de recebermos, por assim dizer, a dádiva da doutrina espírita. Em seu tríplice aspecto, sendo ciência, filosofia e de convergência religiosa, nós hoje podemos entender a integralidade do ser. Nós entendemos hoje quem nós somos, de onde nós viemos, para onde nós vamos, que estamos aqui de passagem. Estamos, portanto, transitando, cada um com seus nomes, cada um com as suas famílias, estamos transitando num momento de nossas vidas. Esta semana estava no meu plantão e comigo estava um colega psiquiatra, coordenador, e foi coordenador da saúde mental em Campina. E diante das urgências, dos anseios, dos apelos vindo de socorro pelo telefone para todos nós no serviço a que estamos inseridos, as queixas cada vez mais continuadas, como falamos, não somente no Sistema Único de Saúde, mas também em todos aqueles organismos que abrem as suas portas pelos serviços privados, relativos às doenças psicossomáticas. Eu questionei ao meu amigo psiquiatra o porquê, se ele tinha algo a me dizer, qual era o motivo porque hoje nós temos tantas queixas relativas a esta área e o número aumentado de suicídios. Ele falou numa linguagem muito compreensiva e falou, realmente, nos Estados Unidos, nas últimas gerações, aumentou em 200% a quantidade de jovens mulheres vítimas do suicídio. No Brasil, ele falando agora em termos mais chegados até nós, e explicando as causas relativas ao estudo que nós estamos fazendo do desgosto pela vida, das vítimas cada vez mais presentes do suicídio que são acometidas nos nossos dias, ele falou que a causa principal está na desestruturação familiar.
E ele disse que hoje nós vemos muito frequente as mães solteiras ou que vivem criando seus filhos sozinhas, ou que voltaram para as suas casas e são filhas de novo, que foram abandonadas pelos seus esposos. O filho que ou convive sozinho com a mãe ou com a avó, não convive com o pai. Muitas vezes é o filho que, mesmo tendo a presença ainda da mãe e do pai, ou daquele responsável por ele, mas hoje é comum o pai, a mãe ou o responsável ter que ir trabalhar e deixar seu filho na responsabilidade de cuidadores, de creches, de escolas. E ele disse o seguinte, que hoje os pais, a substituição para os pais está nos professores, nas escolas, ou mesmo nos consultórios de psicólogos e psiquiatras. Fazendo assim a função dos pais que necessariamente precisaram sair de casa para trabalhar e, portanto, os filhos estão cada vez mais sozinhos, amparados muitas vezes pelos seus colegas ou pelo artifício das mensagens das redes sociais. Além disso, uma busca desenfreada, muito frequente hoje, pelo narcisismo, pelo culto à beleza, pelo demonstrar, pelo se mostrar, pelo apresentar o indivíduo para a sociedade. Então a sociedade ficou cada vez mais solitária, com os filhos cada vez mais solitários, com as famílias cada vez mais desestruturadas, com um foco cada vez mais narcisista e, portanto, relativo e envolvidos, todos nós, com o gozo fugaz da transitoriedade das nossas vidas e perdemos, assim, o contato com o eixo principal que precisamos resgatar em nossas vidas. O eixo principal de nossas vidas, que é muito comum. Quantas vezes nós já não brincamos uns com os outros ao dizer: precisamos acordar para Jesus. Menino precisa acordar para Jesus. E é muito propício porque Amélia Rodrigues, em seus livros, Joana de Ângeles, também nas suas obras, nos despertam para essa realidade. Nunca a humanidade necessitou tanto de Jesus como nos dias atuais. Então, este despertamento que precisamos dar é justo implementar a importância de nos vacinarmos contra os distúrbios naturais que chegarão em nossas vidas. O desgosto pela vida, a desorientação natural, o fechar-nos em nós mesmos, a incompreensão e, portanto, as vacinas e a imunização que necessitamos está justo dentro do trabalho que casas como esta propõem. Evangelização infantil, evangelização juvenil, estudo, não é? Sistematizado e o trabalho contínuo no bem. Para que, dessa forma, nós não venhamos a cair com o que nós falamos, com a pleiade, a quantidade de distúrbios que vemos cada vez mais frequentes relativos à somatização dos nossos problemas psicológicos e psíquicos. E aí nós vamos ver, é muito mais comum hoje acontecerem a hipertensão, a gastrite, pessoas chegarem nos consultórios dizendo, como esta semana chegou para mim: olha, eu estou desgostosa pela vida, não sinto mais prazer em nada, naquilo que eu costumeiramente fazia, mas não me pergunte o porquê, eu simplesmente estou assim. E aí vem as fibromialgias, que é muito comum hoje, as mulheres chegarem nos consultórios de ortopedista e se queixarem de dores que não melhoram. Antigamente os ortopedistas passavam apenas anti-inflamatórios. Hoje
já é comum os ortopedistas prescreverem os antidepressivos combinado com os anti-inflamatórios para fazer exatamente a função de tirar aquela dor que não é física, aquela dor que é psicológica, ou as fibromialgias. Então, chegam muitas queixas relativas a entalos na garganta, falta de ar, palpitação, insônia, sensação de vertigem ou sensação de flutuação, o choro fácil. Então, são síndromes, conjunto de sinais e sintomas relativos a doenças que estão cada vez mais frequentes acontecendo em todas as portas do Sistema Único de Saúde e nos serviços, por assim dizer, privados. Estamos encerrando este ano no estudo da quarta-feira, que é um estudo continuado das obras de André Luiz, o último capítulo do livro Ação e Reação. Este livro, muito interessante, porque trata justo das consequências aos atos anteriores que todos nós temos na vida. A toda ação corresponde a uma reação. E no instante da transição entre o final de uma existência e a proposta de uma nova existência, nós estaremos caminhando sem o corpo físico. O livro trata, e todas as obras de André Luiz, exatamente dessa reportagem do além-túmulo, quando André Luiz nos traz todo o arcabouço, toda a estruturação da matéria física espiritual, da vivência espiritual destituído da matéria e as suas relações existentes também entre os dois mundos. O próprio livro Ação e Reação vai tratar de um organismo existente nas regiões mais desequilibradas do mundo espiritual, que é a mansão da paz, mostrando a todos nós que Deus, incansavelmente, sabiamente, amorosamente, estende os seus braços enquanto as lágrimas caem em todos os recantos do mundo inteiro, do universo inteiro, trazendo organismos de amparo a todos aqueles espíritos equivocados da estrada. E a mansão da paz, existente em uma das regiões mais trevosas do mundo espiritual, tem a função de amparar aqueles que demonstram exatamente a necessidade do remorso, de reequilibrar-se na vida e, assim, implementar todo um trabalho de retorno ao mundo físico, porque aqui nós conhecemos, também e principalmente, a nossa escola de reparações. A tarefa da Mansão da Paz se faz não somente no mundo espiritual, mas de todo um acompanhamento daqueles que retornam ao mundo físico para repararem os seus equívocos passados. Um destes exemplos, que está no capítulo 17, quem tiver interesse, trata justo da tarefa, da vida, do momento vivido por Léo, que é um personagem fictício trazido por André Luiz, para que possamos, apesar das histórias serem reais e verdadeiras, todos os personagens têm seus nomes trocados, para que possamos acompanhar a história sem a curiosidade natural nossa. E Léo é visitado por Silas, por André Luiz e por Hilário, num dos hospitais aqui da Terra, passando pelos últimos momentos da sua existência, acometido por um processo de tuberculose. Já nos seus instantes finais, naqueles golfos sanguinolentos de hemoptises finais, mas como a tarefa é de instrução à equipe André Luiz e Hilário, Silas traz eles para observar o caso de Léo. Naquele instante,
André Luiz questiona se ele vai poder conversar com eles. E Silas diz: ele vai entender a linguagem mental que você estabelecer com ele. E nesse instante, André Luiz chega próximo e começa a conversar mentalmente. E pergunta: meu irmão, você está com medo da morte? E Léo escuta mentalmente a pergunta como se fosse ele, perguntando a ele mesmo. E diz: estou morrendo, mas eu não tenho medo da morte. Estou chegando no processo final, mas entendo que é chegada a minha hora e não tenho medo. E André Luiz continua a pergunta e diz: onde está a tua família que não está aqui presente? E ele vai relembrando de toda a sua família. Vai relembrando que esteve, quando criança, quando a sua mãe morreu, a sua mãe que o criava junto ao seu irmão, chamado Henrique. Logo nos primeiros momentos de criança, quando a mãe morreu, e como o Henrique era maior de idade, e percebendo que o irmão começava a apresentar uma debilidade mental, começou a entender que ele seria um cúmplice, alguém que estava relativo no caminho para dividir a herança. E naquele instante, Léo, que era, o irmão que estava sofrendo o jugo daquele que interessava-se apenas por constituir assim a riqueza maior, e preocupado que ele seria um irmão muito presente na sua vida social, fez com que ele fosse trancado logo cedo na sua vida, juntamente com outros companheiros que eram tidos como escravos na sua casa. E ele, então, passou a vivenciar naquele instante e, como percebeu que para ter realmente poder financeiro maior na sua vida, precisava tirar o irmão de linha e ficar com toda a herança. Nesse instante, o que é que ele faz? Ele chega e pede aos escravos, aqueles que eram tidos como escravos em sua casa, e pede para que o seu irmão seja, de certa forma, colocado no relento durante a noite, para que assim pudesse ser acometido de um mal pulmonar. E o irmão, como não morria, mesmo passando por crises e mais crises relativas à área respiratória, ele resolve então, nesse instante, praticar o ato do assassinato. E nesse instante, ele empunha a faca no irmão e nessa mesma noite liberta 2 escravos da sua casa. Os 2 escravos que tomavam conta do irmão. Nesse momento, a comunidade ficou muito preocupada diante daquele trágico acidente. E ele passou a viver naturalmente, continuou a sua vida normal, mas chegou um instante que o remorso, a culpa entravada no seu peito, começou a clamar e chamar a atenção. Depois do seu desencarne, naquele instante, ele é tomado por aqueles espíritos vingativos que aproveitam da situação e o levam para instantes de desgaste emocional, para instantes das trevas, que é muito comum, regiões onde se reúnem muitos espíritos equivocados do caminho, e após passarem muitas situações vexatórias, de equívocos, de lamentações, de remorso, desperta a atenção e pede socorro na mansão da paz. Naquele momento, ele, após ser acolhido na mansão,
e trabalhar continuamente, pede uma chance para retornar. E no retorno, ele agora vivenciando, ao final de mais uma existência, como Léo, percebe exatamente estar transitando por um momento de retorno, de consequência a atos passados, sofrendo assim na pele, sofrendo da área pulmonar, fruto, e aí eu não vou contar os detalhes do capítulo para que haja um interesse de todos, sofrendo com a tuberculose como consequência dos seus próprios atos passados no século anterior. Então a proposta do capítulo, que trata exatamente da dívida expirada, termina-se a dívida de Léo exatamente dentro dessa perspectiva de passar pela mesma moeda nos equívocos escolhidos. Mas o próprio capítulo nos mostra que, apesar dele estar transitando nos instantes finais da sua vida, passando pela tuberculose, passando pela dor, passando pelas lágrimas no final, naquele instante é assistido pela equipe da Mansão da Paz numa presente mostra de enquanto as lágrimas caem, a espiritualidade e Jesus nos assiste. É a misericórdia divina nos atendendo dentro dos momentos de lágrimas e de dores que todos nós temos. Então a proposta é que todos nós possamos exultar em alegria, entendendo a dor que passamos, e porque passamos neste ano e passaremos com certeza mais além. Dentro dessa perspectiva, o que nos resta entender é que precisamos assim instrumentalizar-nos e implementar o trabalho contínuo de melhoria da nossa capacidade de trabalho, de reforma íntima e continuar assim a perspectiva de crescimento interior. Porque assim Jesus, descendo até nós, trouxe a proposta muito atual de ressignificar as nossas vidas, apontando para o nosso rumo futuro o rastro de luz que nós precisamos perseguir. E quanto tempo ainda recuaremos sem atender, sem observar esta proposta? Esta é a pergunta que nós fazemos dentro da perspectiva exata do perdão. Porque diante de tantas lições que Jesus nos trouxe, o perdão é a proposta, como bem lembrada na prece dominical, que muitas vezes nós fazemos de forma equivocada, e o estudo de Severino Celestino nos apresenta o momento da prece em que nós lembramos da importância do perdão. Perdoai as nossas ofensas quando tivermos perdoado aos nossos ofensores. A perspectiva de Celestino, no seu estudo às obras originais, está exatamente dentro dessa forma. Se nós tivermos algo contra alguém, antes de nós subirmos ao altar, como o próprio Cristo nos fala, que possamos nos reconciliar enquanto é dia com o nosso adversário. É o perdão que Jesus nos traz como proposta de ressignificarmos as nossas vidas dentro da proposta mesmo, do mandamento maior, de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Mas chegando ao final de mais um ano e se aproximando do Natal, nós vamos lembrar que o aniversariante principal é Jesus. E muitas vezes nós esquecemos do aniversariante. Mas como todo aniversariante, nós trazemos o nosso presente. Jesus, que é para nós
como está na questão 625 do Livro dos Espíritos, o modelo e guia maior de nossas vidas, ou seja, aquele que para nós já alcançou o patamar da espiritualização, que detém o poder atemporal, que detém a felicidade que não perece, que tem tudo. O que nós podemos dar a Jesus? É das suas próprias palavras, o que nós vamos ter lá em Mateus capítulo 25, versículo 40. Todas as vezes que fizestes a um destes meus pequeninos, foi a mim que o fizestes. Então, o presente de Jesus está justo em estendermos as mãos aos pequeninos. O filme muito antigo, que eu acho que ainda existe em Campina Grande, uma locadora chamada KF, que, não pouco tempo, eu ainda alugava este filme em fita VHS, que muita gente talvez nem conheça mais o que é um VHS. Os jovens aí muitas vezes nem conhecem mais o que é uma fita VHS. E hoje a gente pode baixar, tudo é baixar. Então a gente pode baixar esse filme, não é, Suína? A gente pode baixar esse filme e assistir. O filme se trata do Quarto Sábio. Acho que alguém aqui já assistiu. E o filme trata justo do momento em que o quarto sábio, ou o quarto rei mago, vem e se atrasa. Os outros três chegaram e já foram embora. E o quarto sábio chega e fica esperando os outros amigos. E eles não chegam. E o filme é toda a história desse quarto sábio procurando Jesus, aonde a estrela de Belém apontava para o nascimento dele. E em todo o trajeto, ele vai encontrando possibilidades de apoio, de ajuda aos transeuntes no caminho. Não vamos citar para que todos possamos assim ter a grata satisfação de assistir como proposta no Natal este filme. Um filme muito belo, até que chega o momento dele ser atendido por Jesus. E nesse momento que finalizamos mais um ano, em que é comum as confraternizações se estabelecerem do ambiente de trabalho, da família, dos amigos, em que as nossas mesas estarão fartas, onde nós colocamos a melhor roupa, ambientamos a nossa fachada ou o ambiente interior das nossas casas com muita luz, possamos lembrar assim dos pequeninos de Jesus, onde eles estão, para que nós possamos dar os presentes a Jesus. Os pequeninos que são as crianças, que muitas delas não chegam em cada Natal, não chegam o presente tão sonhado, e que vão dormir mais cedo. E quantas mães, e um dos relatos que eu ouvi, uma mãe muito pobre, há uns 15 ou 20 anos atrás, sem denunciar a minha idade, né, Elo? Ela me dizia, em lágrimas, dizia: não existe dor maior para uma mãe em não atender o seu filho num pacote de bolacha recheada. Meu filho pedia e eu não tinha dinheiro para dar. E aquilo me fez uma análise de quantas oportunidades estas mães não têm para dar aos seus filhos. E aí eu perguntei, e o que você faz? Ela disse, eu coloco ele para dormir mais cedo, para que assim ele não possa lembrar daquilo que ele desejava de forma tão simples. E ela, as lágrimas. E onde estão os pequeninos de Jesus? Outros que dormem nas calçadas, muitas vezes enrolado em trapos ou em jornais velhos, aqueles que perambulam com a sua insanidade mental, que muitas vezes nós vemos no caminho, aqueles velhos pais e mães esquecidos no fundo do quintal, ou num quarto solitário, ou nos asilos pelos filhos, aqueles que estão presos, ou nos hospitais sofrendo a dor que é tão comum
acontecer. Onde estão os pequeninos? Mas também todos nós somos os pequeninos de Jesus, porque dentro dessa análise, dentro da vivência em que ainda nós estamos transitando neste mundo, nós somos ainda os pequeninos. E enquanto nossas lágrimas caem, nós somos assistidos pela espiritualidade amiga, que em todos os instantes vai nos levantando os anseios, vai nos levantando as tristezas, para relembrarmos da mensagem de Jesus. Todos somos ainda pequeninos. No livro Boa Nova, em seu último capítulo, quando o autor Humberto de Campos, excelente livro, que é como proposta, um livro que não é novo, mas que traz muitas lições relativas à época de Jesus. O último capítulo trata de Maria de Nazaré. Naquele instante da cruz, ela em lágrimas, vendo o seu filho bem-amado, sofrendo a dor das chagas físicas implementadas injustamente ao seu filho, que em todos os instantes trouxe as lições de fraternidade e amor, ali estava, como fruto da ignomínia humana, sofrendo o processo de crucificação. Maria de Nazaré, que transitou naquele instante supremo de dor, que continuou trabalhando pelos pequeninos de Jesus, sob a companhia amigável do seu filho de honra, João Evangelista, quando Jesus prometia a Maria, aí está o teu filho, continuou assim, um intenso trabalho pelos sofredores do caminho. E nos instantes finais da sua existência, que há um encontro sublime com o próprio Jesus, quando ela observa meu filho e observa as chagas de Jesus, ele fala: mãe, chegou a hora, eu vim te buscar para que comigo convivas no reino de meu Pai. Naquele instante, Maria segue a caravana de anjos para as regiões celestiais, mas antes pede para visitar os lugares por onde seu filho perambulou, trazendo a mensagem de amor. E visitou assim todos os momentos em lembranças a esses instantes. Mas no último momento, antes de seguir viagem aos páramos superiores, ela pede para visitar os cristãos trancados e trancafiados, para sofrerem o processo, pelas feras da crucificação, das fogueiras, que estavam trancados nos calabouços romanos. E chegando a esse instante, observando as faces macilentas, tristes, acabrunhadas, solitárias, chega a uma destas filhas do coração, chegando perto e diz: filha, não chora, alegra-te, rejubila-te diante do testemunho que irás dar. A proposta é de que cantes. Cantando, tu caminharás para o suplício final, ressignificando a tua vida e entrando numa nova existência de amor. E assim, ela começa a cantar. E todos ali que estavam envolvidas com ela, tristes, amargurados, diante do instante maior, começam a cantar também o hino de amor, intuído por Maria de Nazaré. E hoje, enquanto em todos os lugares cantam-se hinos, referindo-se a Maria, referindo-se ao Evangelho, referindo-se à nossa vida de amor a Jesus, é lembrado a figura dela, sua figura sublime, que relembrou nos instantes finais dos peregrinos de Jesus, dos pequeninos de Jesus, que todos nós encontramos no caminho. E para finalizar, gostaríamos de colocar uma música que muito lembra essa proposta dos pequeninos de Jesus no final da nossa
participação com vocês e que gostaria que todos nós aqui pudéssemos cantar para relembrar esses instantes, os primeiros instantes dos primeiros cristãos. E vocês, por isso que eu falei do perdão também, porque vocês vão me perdoar a voz nesse instante. Mas, para que todos nós possamos ser perdoados em nossas vozes, nós vamos cantar em conjunto. Quando a caridade chega, toda tristeza logo se vai. Quando a caridade chega, quem chorava não chora mais. Quando a caridade chega, toda tristeza logo se vai. Quando a caridade chega, quem chorava não chora mais. Quem tinha frio já se agasalhou. Quem tinha fome já se alimentou. Quem estava só já tem companhia. Quem vive ao léu já tem moradia. Ao que não sabia, alguém ensinou. O desalentado já se levantou. Quem estava doente até já sarou, porque a caridade chegou. Quando a caridade chega, toda tristeza logo se vai. Quando a caridade chega, quem chorava não chora mais. Quando a caridade chega, toda tristeza logo se vai. Quando a caridade chega, quem chorava não chora mais. Onde havia guerra já se fez paz. Os homens já se reconhecem irmãos. Onde havia treva, agora é só luz. Os corações já buscam Jesus. Nos lares, nos campos, a harmonia. Cantam-se hinos de alegria. Em toda parte a felicidade. Não há salvação fora da caridade. Quando a caridade chega, toda tristeza logo se vai. Quando a caridade chega, quem chorava não chora mais. Quando a caridade chega, toda tristeza logo se vai. Quando a caridade chega, quem chorava não chora mais. Que Jesus, no seu infinito amor, nos abençoe a todos.